E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é sobre todas as ideias geniais que eu já tive quando eu era criança ou quando eu era adolescente. Olha que eu tinha cada ideia. Pra começar, né, vou começar contando aqui algumas das ideias maravilhosas que eu tive quando eu era criança, quando eu morava com os meus pais, que eu tinha cada ideia ótima, que me rendiam alguns castigos aí durante o dia, né? Lembro da primeira vez, eu tinha mais ou menos 7 anos, né? Eu não lembro se eu tinha chegado da escola, eu sei que era de tarde. A gente morava na parte de cima da casa do meu tio, da casa não, do bar do meu tio, embaixo tinha o bar do meu tio. E aí, ele tinha uma caixa de som e embaixo tinha a caixa que vem a caixa do som. Eu não sei porque o pessoal fica guardando as caixas das coisas que compra, né? Diabo, é isso. A caixa de som tava em cima da caixa que veio o som. E dentro tava cheio de isopor, porque quando vem as coisas, né, tem uns isopor para segurar para não quebrar. E eu lembro que tinha... A caixa do som tava assim, o som tava em cima, tinha uma caixa de fósforo assim, e dos lados tinha umas aberturas. Aí eu não sei que voz do divino foi que veio falar no meu ouvido para eu simplesmente riscar os fósforos e jogar lá dentro. Eu sei que eu só tive essa ideia, só fiz. Joguei lá dentro pra ver o que ia acontecer. Não aconteceu nada. Pensei, vou fazer outra coisa chata, nem acontece nada. E fui brincar de amarelinha. Então, quando a gente faz amarelinha, a gente vai na calçada, a gente pega qualquer coisa que risque o chão na calçada, e aí eu risquei a amarelinha. 1, 2, pedra. 1, 2. E eu tava bem distraída, meu tio tava conversando da vida alheia, que é o que a gente faz no final da tarde, né? Cidade pequena, cuidando da vida dos outros. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Quando de repente a gente escuta um barulho. Quando meu tio foi olhar, menina, a caixa de som pegou fogo. E eu com uma cara de surpresa. Só que eu era criança demais para entender, né, que A mais B, que B, valor de X ao quadrado, que Y mais Z, e tatará. O que eu não conseguia entender era como na hora que eu joguei o fósforo com o fogo, não tinha tido nenhuma reação, e depois de um tempo teve reação. Eu só sei que eu fiz de tudo para que a minha mãe não soubesse naquele dia. Graças a Deus, meu tio sempre gostou muito de mim, ele não contou pra ela no dia, mas contou no dia seguinte. Eu me livrei de uma peia braba, que senão eu teria tomado uma surra. Outra coisa também que eu tinha o hábito de fazer era de sempre comer bala escondida da minha mãe. No mercado da minha mãe sempre tinha saco de bala, caixa de chocolate, como todos os mercados têm. E eu sempre fui muito formiga. Então, quando eu terminava o café da manhã ou o almoço, me dava aquela vontade desesperadora de comer doce. Eu ficava com aquela vontade, meu Deus do céu, que abstinência. E aí eu sempre tava ali, por ali, fazendo alguma coisa, né? De olho pra ver se ela não tava vendo. E aí eu pegava o saco, eu enfiava o dedo assim, assim. E aí eu pegava as balas, colocava assim na blusa, abria pra não fazer barulho. Colocava na boca. Era minha sobremesa, né? Mas eu fazia tanto isso até que um dia, quando algum cliente apareceu querendo essa bala, meu Deus, eu fui no céu, eu vi Jesus, eu dei oi pra ele e voltei. Desde pequena, quando eu fico nervosa, começa a coçar aqui, ó, o sovaco começa a coçar. E aí a minha mãe já tinha percebido isso, ela já sabia qual que era a peça, né? Já sabia a pecinha que ela tava criando. E aí ela... Ela não sabe fingir, não sabe mentir, ela se entrega na hora. E aí ela percebia... Peia nos meus lombos. Quando não era de joelho, no caroço de milho, porque eu merecia, era rezando. Aí ela sabia que eu detestava rezar, ficar repetindo, aí botava eu pra rezar. Olha, você reza esse texto todinho, todo de Ave Maria, bora, e reza alto pra eu ouvir. E não é pra chorar, não. É pra rezar alto que eu quero ouvir. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, Ave Maria. É pra rezar alto. Era daí pra pior. Vocês não sabem o que eu inventei de fazer. Parece que cada fase da vida da gente, a gente tem uma neura diferente, né? Tem uma mania diferente.
Quando eu já tava adolescente, sei lá, 13, 14, 15 anos, nem lembro, eu inventei de querer cozinhar, aprender a cozinhar. Então, a minha mãe tinha uns caderninhos de receita, umas revistinhas, tinha um monte de receita diferente que eu nunca vi. Torta de maçã no forno, pudim de beterraba, pão sem glúten. Então eu pensei, pudim de beterraba é o mais diferentão, vou fazer. Aqueles livros de receita eram uma bíblia pra mim. Eu vivia com eles nas mãos, lendo cada receita diferente. E tinha vários nomes diferentes, temperos diferentes que eu nunca tinha ouvido falar. Mas o que se encaixava na receita com os produtos que talvez eu achasse no mercado da minha mãe era o pudim de beterraba. Sempre que eu fazia uma receita diferente, eu pegava escondidos os ingredientes no mercado da minha mãe. E como eu ficava na fazenda sozinha aos fins de semana, era ali que eu testava as minhas receitas. Principalmente nas férias. Mas se eu não me engano, eu acho que eu fiz isso nas férias, que eu lembro que eu fiz 3 receitas diferentes em dias diferentes, assim, na mesma semana. Como eu ficava lá só, ou nas férias, ou aos finais de semana, sábado e domingo, então eu tinha que ter um tempo pra fazer. Como as receitas eram pra fazer no forno, então pra minha mãe não desconfiar que eu tava gastando o gás dela, eu tentava fazer no fogão a lenha, porque daí ela não ia desconfiar quantos paus tinha, né? E aí eu fiz o pudim de beterraba. E as minhas cobaias eram os caseiros. Lá a gente chama morador. Aqui a gente conhece como caseiro, que é a pessoa responsável por cuidar da sua fazenda, dos seus gados, das suas ovelhas, né? Aí, quando eu tava pronta, aí eu levava lá pra eles e perguntava, o que vocês acharam? Ficou horroroso, gente. Ficou horrível, nem aguentei comer, porque tinha que botar laranja, ficou um sabor horrível. Antes de fazer esse pudim de beterraba, eu tinha feito outras receitas. Eu lembro que uma ficou muito boa, eu só não lembro qual que era essa receita. Que aí os linguarudos foram falar pra minha mãe. Bem feito, que aí pararam de comer comida de graça, receita de graça. Se lascaram. Porque até então ela não sabia que eu tava fazendo essas receitas dos livros de receitas. Uma das coisas que eu queria muito aprender, que a minha mãe nunca deixou, foi aprender a pilotar moto. Eu lembro que eu tive uma bicicleta, eu tinha 6 anos. Depois que eu aprendi, não sei o que aconteceu, que ela vendeu a bicicleta, nunca mais andei de bicicleta. Então, assim, eu acho que até hoje eu não lembro se eu sei dirigir bicicleta, pilotar. Mas eu lembro que, na época que eu morava lá com os meus pais, era bem moda o pessoal, sabe, tipo de 14, 15 anos, eles ganharem uma bis de presente de 15 anos. Ou até as menininhas mais novas que eu, elas já pilotavam moto, gente. Eu tinha uma vontade tão grande de aprender, minha mãe nunca deixou eu encostar na moto. Aí eu lembro que quando ela ia pro mercado, que às vezes eu ficava sozinha na fazenda, eu pegava essa moto escondida, eu pilotava. Ainda bem que nós estamos distantes, porque se ela quiser me dar uma surra, ela tá bem longe de mim. Aí eu chamava o vizinho, o filho do caseiro da fazenda do meu pai, falava pra ele me ensinar. Aí a gente pegava a moto e eu, sem noção nenhuma, eu pegava e acelerava. Porque a Bis, eu não sei se ela já mudou, mas a Bis, ela não tinha embreagem. Aí, tipo, se você baixasse, baixasse a perna, assim, pra baixo e acelerasse, ela já ia pra frente. E aí eu lembro que eu peguei e fiz isso. Quando eu acelerei, eu não acelerei com cautela, eu acelerei com tudo. E aí eu fui, tipo, a moto foi e eu fiquei. Ela foi sozinha viver a vida dela. E eu fiquei no chão lá da minha casa. Toda vez que eu tinha uma brechinha, eu pegava aquela moto pra me pilotar. Mas eu não sabia. Aí eu lembro que uma vez a gente tava na mercearia. Aí ela pediu pra eu olhar se o tanque tava cheio da moto. Aí era só colocar a chave e virar. Na hora que virava, o painel acendia e mostrava a quantidade de gasolina. Aí quando eu fiz isso na frente do mercadinho, aí tipo, na cidade do interior, né, tipo no final da tarde o pessoal costuma ficar sentado assim nas calçadas, cuidando da vida do povo, não tinha internet, não tinha celular, não tinha as coisas que tinha hoje, né, as distrações. Aí o pessoal sentado lá, cuidando da vida dos outros, procurando alguma fofoca, né. Aí no momento que eu saí, que eu fui fazer isso, aí o pessoal lembra que os vizinhos lá ficaram olhando assim pra mim e dando risada. Aprendendo a andar de moto, ó. Triste decepcionar eles, né? Porque a vontade que eu tinha era de pegar aquela moto e fazer o que eu fiz. Só que aí eu pensei, não, eu já fiz isso no quintal da minha casa. A moto foi embora, eu fiquei. Se eu fizer isso aqui, eu vou passar vergonha. Então, deixa eu só fazer o que a minha mãe mandou e voltar pra trás. Fui lá, olhei a quantidade e voltei. Mas eu fiquei tão decepcionada, porque todo mundo achava que eu sabia andar de moto, que eu tinha aprendido, quando no fim, mal sabiam eles que a minha mãe só deixava andar na garupa. E até hoje eu só sei andar na garupa. E esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, me siga nas redes sociais e comenta aqui embaixo se você teve algum tipo de ideia genial igual essas minhas, que foram todas sem sucesso. Um beijo e tchau, tchau!